Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata, também sou coordenadora dentro da Escola Técnica Adélia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o curso técnico em administração. Você já ouviu falar sobre isso? Vem comigo que nós vamos entender um pouco mais como esse curso pode transformar a sua carreira. Será que você já parou para pensar como a administração pode mudar toda a sua carreira? A nova era do trabalho, né? A administração é algo que vem há muitos anos, tem muitos estudos, muitas teorias, ela sempre existiu e sempre vai existir. E cada vez mais, as empresas precisam de profissionais qualificados para fazer com que as coisas aconteçam. E quando a gente fala administração, o administrador ou o técnico em administração, ele pode atuar em diversas áreas. Então, geralmente, o curso técnico, ou quem tem o técnico, ele dá suporte a toda a estrutura da empresa. Então, ele pode trabalhar em vários departamentos, como gestão de pessoas, departamento financeiro, ele pode trabalhar na parte de contabilidade. Então, ele dá todo o suporte e estrutura. Mas vamos entender um pouco mais como isso pode mudar a sua vida também. Bom, enquanto muitos esperam por oportunidade, os preparados já estão aproveitando o crescimento do setor administrativo. E aí a pergunta é: aonde você quer estar? Eu vou contar um pouquinho da minha história e como eu conheci o curso técnico em administração e como isso fez uma grande diferença na minha vida. Bom, quando eu tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico junto com o ensino médio e logo nos primeiros meses de curso, eu consegui um estágio na área de comércio exterior. Então, era um escritório de despacho aduaneiro. O que é um escritório de despacho aduaneiro? É um escritório onde ele trabalha com toda a parte de documentação de importação e exportação, liberando as mercadorias tanto para entrar no porto como para sair. Então, na ocasião, eu trabalhava na cidade de Santos e atuava no Porto de Santos. No começo foi difícil. Eu precisava entender como funcionava essa parte de atendimento ao cliente, organização de relatórios. E o curso me trouxe muita técnica e muita habilidade para poder atuar. Então, eu lembro como eu tinha vergonha, por exemplo, de atender alguém, quando chegava tanto pessoalmente no escritório, como também por ligação. Então, eu tinha pavor disso. E ao falar com pessoas, e ao desenvolver, e ao aprender no curso tudo aquilo que eu poderia explorar na parte, né, do trabalho, eu pude me aperfeiçoar e cada vez mais melhorar. Então, o curso técnico ele é essa oportunidade para você entender como funciona o mercado de trabalho. Geralmente, ele é a porta de entrada. E foi assim que aconteceu comigo. Então, eu fiz o curso técnico. Na época, né, eram 3 anos de curso, porque era junto com o ensino médio. E, ao final, eu tive o privilégio de ser efetivada pela empresa. Então, eu fiz o estágio nessa empresa e, ao final, eu consegui um emprego. E eu atuei por essa empresa por muitos anos, por mais de 10 anos. E aí eu tive o privilégio de atuar nos departamentos de faturamento, departamento financeiro, departamento de contas a pagar. Eu também atuei na área de importação, de exportação, cuidando toda a parte de documentação. E eu tive o privilégio de entender como é que funciona uma organização e ainda entender como é que funciona um processo para o governo de liberar a entrada e saída de mercadorias do nosso país. Tudo isso me trouxe, né, uma visão muito ampla do negócio e também me ajudou a entender que eu poderia explorar mais. Então, logo depois, eu fiz uma graduação. E aí eu fiz o bacharelado em administração com ênfase em comércio exterior, porque na época o curso, né, te dava essa possibilidade de ser formada em administração e entender um pouco também sobre o comércio exterior. E aí eu tive o privilégio de continuar nessa empresa, a empresa pagava parte dessa minha faculdade e eu só cresci. Ao longo dos anos, os meus planos foram mudando, né? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu pensava. Por exemplo, eu sempre quis ter uma casa própria, eu sempre quis ter uma família grande, eu sempre quis trabalhar numa grande empresa e eu também queria ter um carro de 7 lugares. Mas para que tudo isso acontecesse, eu precisei o quê? Me especializar como profissional, conseguir entrar numa empresa, desenvolver todo o trabalho que eu tinha lá, crescer, né? Não só crescer profissionalmente, mas na parte de salário também. Então, eu fui muito privilegiada e ao longo desses anos eu pude explorar tudo isso. Quando eu tive minha família, eu decidi, né, explorar toda essa parte, né, familiar e carreira, eu sempre me senti muito acolhida onde eu trabalhava. Então, eles incentivavam, né, falavam sobre a questão da maternidade,
Quando eu voltei da licença maternidade, eu recebi muito apoio, né? Eu fui promovida algumas vezes, mas chegou um momento em que eu precisava atuar apenas com a minha família. E aí foi um momento que eu pedi demissão. E aí muitos vão parar para pensar, e aí, o que você fez? Na verdade, eu continuei desenvolvendo tudo o que eu sabia da área administrativa dentro da minha família. Então foi ali que eu comecei a administrar bem as finanças, a fazer investimentos, a, ao mesmo tempo também cuidar do meu lar. E algum tempo depois eu voltei para o mercado de trabalho, mas aí eu voltei com outro propósito. Eu vi que eu poderia ensinar as pessoas sobre administração. E eu acredito muito que a administração, além de, né, a gente usar na forma profissional, ela é muito importante na nossa vida pessoal. Porque nós aprendemos a lidar com pessoas, nós aprendemos a lidar com finanças, nós entendemos um pouco de leis, de direitos e deveres, nós aprendemos como funciona toda a estrutura de uma sociedade e a nossa família é basicamente, se a gente for comparar, uma empresa. É ali que eu vou poder gerenciar conflitos, ter uma postura de liderança e eu consegui trazer tudo isso para essa área educacional. Então eu gostava muito de ensinar as pessoas, de treinar as pessoas e eu vi a oportunidade de ensinar muitas pessoas tudo aquilo que eu tinha aprendido. E hoje, assim, muitos dos meus alunos, né, ex-alunos, eles trabalham em grandes empresas. Eles estão conquistando os sonhos dele. E aí a pergunta fica: você já parou para pensar primeiro qual é o teu real propósito? Às vezes a gente fica pensando, não, eu quero trabalhar. Mas trabalhar aonde? Fazendo o quê? E como a administração pode trazer tudo aquilo que você pensou e planejou? Eu acredito muito que nós também temos que envolver não só a parte profissional, mas também a vida pessoal. Eu tive 5 filhos, né? E eu consegui conciliar toda essa parte de carreira com os negócios, com a profissão. Teve uma época em que eu passei no concurso público, trabalhei na prefeitura do município como assistente administrativo, e eu sempre ia encaixando ali, né? A minha vida familiar, adaptando também a vida profissional. Então, é uma fala para as mulheres também. Vocês podem sim, né, ter sua família, trabalhar dentro da área administrativa. Hoje ainda nós temos a oportunidade de muitas empresas oferecerem trabalho home office e principalmente trabalhos na área administrativa. Então você já parou para pensar? Ah, mas eu sou um homem, como é que eu posso conciliar tudo isso? Homens também têm famílias, né? Às vezes desejam ali formar a sua família e tudo mais. E aí o que a gente precisa pensar? Será que tudo isso está sendo feito com uma qualidade de tempo? Às vezes nós trabalhamos tanto e focamos tanto, às vezes, no lado profissional, mas no lado familiar, né? E eu sou uma prova viva que a gente consegue conciliar os dois. Mas a gente tem que ter o quê? Planejamento, organização, direção, controle, para que tudo funcione. Então, tudo isso eu aprendi dentro da área administrativa. E te convido a entender um pouco mais como é que funciona. E como você pode entrar tanto no curso técnico em administração, como também no mercado de trabalho. Hoje eu recebo inúmeras vagas, né? E eu vou mostrar nesse processo como é que você consegue consultar essas vagas e aplicar para essas vagas. Nós temos ferramentas poderosas hoje em dia, que pode, na verdade, te trazer a oportunidade não só de ganhar melhor, mas também de evoluir na sua carreira. Na verdade, a gente tem que sempre perguntar, qual que é o teu grande sonho, né? O que você espera? E aí eu trouxe essa tela para vocês, como se realmente hoje vocês estivessem recebendo uma folha em branco. Pega essa folha em branco, escreve ali tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você gostaria de alcançar, tanto questão profissional, financeira, material, pessoal, familiar, sonhos, viagens, o que você gostaria de ter, onde você gostaria de estar, com quem você gostaria de se relacionar, e coloca tudo no papel. Porque primeiro a gente precisa ter um objetivo. Não adianta só acordar, trabalhar, voltar para casa e não saber o que vai acontecer depois ou o que espera, né, o amanhã. Todos os sonhos ali que eu coloquei para vocês eu consegui conquistar, né? Mas foi por quê? Porque eu tinha um plano. E é esse plano que eu gostaria de mostrar para você. Sim, é possível. É possível exercer a profissão que você gostaria de exercer. Sim, é possível ter o tamanho da família que você quer ter. Sim, é possível ter uma casa, um carro e todas as outras coisas que você pensa. Sim, é possível viajar, conhecer outros lugares. E sim, é possível trabalhar. É possível prestar serviços dentro de uma organização. É possível você também abrir o seu negócio próprio. Eu também tenho meu negócio próprio, né? Então, além de ser coordenadora do curso técnico hoje, de atuar dentro das salas de aula,
Eu tenho meu negócio, eu presto meus serviços todos na área administrativa. Eu apoio outras empresas e outros negócios. Então, é uma oportunidade que você também tem de não só trabalhar, mas também empreender no seu próprio negócio. Mas pare para pensar. Se você quiser pausar esse vídeo agora e pensar um pouquinho sobre isso, é importante refletir. Aonde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? E aí, como é que você pode construir a sua própria história? Primeiro, você precisa entender que a administração, ela, além de ser um curso para sua vida pessoal e para toda a vida, né? Não importa a área que, de repente, meu sonho é trabalhar como engenheiro. O engenheiro precisa conhecer muito da área administrativa, principalmente porque os engenheiros, muitas vezes, eles vão abrir o seu negócio próprio. E aí, será que ele sabe como abrir um CNPJ? Ele sabe o que precisa, né, para estruturar ali a prestação de serviço dele? Como é que ele elabora um contrato? Como é que ele aborda o cliente? Como é que ele faz as vendas? Como é que ele gere toda essa questão do estoque? Então, é necessário para que ele conheça. Então, qualquer outra profissão que às vezes você quer alcançar, a primeira coisa é dar o primeiro passo. E o curso técnico em administração, ele abre portas não só para a área administrativa, mas para muitas áreas também. Porque é um curso que você aprende muitas coisas. Você aprende, né, a ter foco em gestão de pessoas, finanças, logística, organização empresarial, empreendedorismo. Então, assim, abre portas para você. Qual que é o crescimento do setor administrativo hoje no Brasil? E as oportunidades que estão surgindo agora? Bom, nós sabemos que muitas vezes as empresas que não têm conhecimento, né, que às vezes arriscam o seu dinheiro, elas contratam pessoas às vezes que não têm qualificação. E aí as empresas começaram a entender que quando você contrata alguém que não tem preparação, que não tem um conhecimento teórico, que não tem um conhecimento prático, quando ele vai atuar na empresa, muitas vezes ele comete muitas falhas, muitos erros, e quando a gente fala em falhas e erros, a gente fala em prejuízos, percas financeiras. Mas você precisa, sim, quando aplicar para uma vaga, entender que se você tem um curso técnico, você já tem ali um diploma, um certificado, diferente de outras pessoas, que às vezes só fizeram ensino fundamental ou ensino médio. Então, o técnico te coloca na frente de algumas pessoas quando você vai concorrer a uma vaga de emprego, por exemplo. E é importante você entender, né, que muitas vezes, sim, é preciso ter base e conhecimento para atuar. Nem tudo é tão simples como parece. Às vezes a vaga surge lá, ensino médio completo, porque às vezes ele não conseguiu encontrar uma pessoa tão especializada quanto para aquela função. E aí às vezes ele diminui um pouquinho para poder captar as pessoas. Mas qual que é as oportunidades de hoje em dia? Na verdade, quando você olha, né, nas redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, e compara ali as vagas disponíveis, você vê que a partir, né, da pandemia para cá, muitas empresas começaram a ser muito exigentes. Além de ter uma certificação, elas pedem um idioma, elas pedem um conhecimento no pacote Office para você saber ali como é que digita um texto, faz uma planilha. Agora elas também estão pedindo, você tem conhecimento em Power BI, você sabe esquematizar ali as apresentações, colocar os dados de forma que as pessoas possam entender aquilo. Então você precisa se especializar. E essa é a oportunidade para você estar na frente. Então, quanto mais à frente, quanto mais especialização, quanto mais preparado você estiver, aquilo que você deseja alcançar, você vai conseguir. A administração, né, como eu falei, ela é a base para qualquer negócio. Então, seja na área hospitalar, na área da saúde, seja na indústria, seja no comércio, seja em qualquer área, né, na área da educação, você sempre precisa ter um administrador. Eu sempre penso assim, né, que o administrador, ele é a cabeça do negócio. O técnico em administração, ele é o braço, ele é o suporte, é ele que dá assistência. E nessa assistência, ele consegue o quê? Preparar relatórios, fazer documentação, fazer vendas, contatar clientes, controlar estoque. Então, ele tem toda essa disponibilidade de fazer com que a empresa funcione e que a empresa gere lucros. Então, quanto mais lucro a empresa gerar, mais empregos ela também vai gerar, mais ela vai crescer e mais oportunidades ela vai trazer para o mercado. Então, sim, a administração está em todo lugar. Como é que o curso técnico pode te preparar para o mercado de trabalho? De forma rápida. Primeiro, o nosso curso técnico na Escola Técnica Adélia, ele só tem a duração de 12 meses. Então, por exemplo, comecei o curso, daqui a um ano eu já estou formada.
Então, só o fato de você ter essa certificação, né, de forma mais rápida, te garante uma rápida entrada no mercado de trabalho. Só que essa entrada, ela não é quando termina o curso. A partir do primeiro dia que você começa o curso técnico, você já pode se candidatar a vagas de estágio. Mas, professora, mas eu ainda não conheço ainda as coisas. Não tem problema. As empresas que contratam estagiários, e são muitas empresas que contratam estagiários, muitas vezes ela sabe que a pessoa está começando. Então, ela vai ensinar, ela vai mostrar, e você vai pegar aquela experiência no estágio para logo mais, de repente, ser até efetivado. Foi assim que aconteceu comigo. E com a base que você tem dentro do curso, é ali onde vão abrir as portas e você vai se destacar. Então, rapidamente eu me destaquei na empresa que eu trabalhava. Então, rapidamente eu fui contratada, rapidamente eu recebi outras posições. E eu também explicava para a empresa, né, quais eram minhas metas, meus objetivos, eles respeitavam e muitas vezes eles me promoviam. Então, você precisa entender que o curso técnico, principalmente o curso técnico em administração, é uma rápida inserção no mercado de trabalho. E é tanto conteúdo, é tanta informação, é tantas técnicas, tantas habilidades que você vai desenvolver nesse período, que rapidamente você vai conseguir estar o quê? Preparado. E aí, quando surgir a oportunidade, se você está preparado, ela vai ser sua. Então, vamos lá. Como é que são os passos práticos para você entrar nessa carreira administrativa? Primeiro, você precisa se conhecer. Será que esse curso é para você? Será que você pode se preparar e entrar nessa área? Sim, é uma área muito promissora. Como eu falei, você pode trabalhar em várias empresas, pode trabalhar em home office, ou pode ter o seu próprio negócio. Que emprego te dá, né? Que curso te dá essa oportunidade? Então, você precisa entender. Está de encontro com aquilo que eu planejei, que são as minhas metas? E contar a experiência de duas pessoas que fizeram o curso técnico conosco, a Giovana Campos e o Giovanni Moraes. A Giovanni me escreveu assim: através do curso de administração na Adélia, consegui uma oportunidade de trabalho incrível, onde estou aprendendo muito e me desenvolvendo como auxiliar administrativa. Aprendi sobre diversas áreas da administração, decidi o que realmente quero para a minha vida e melhorei muito minha saúde mental. Quero agradecer não só o curso técnico, como também aos professores que fizeram essa jornada ser ainda mais importante, sempre nos auxiliando e nos ensinando com métodos de aprendizagem especiais. O Colégio Adélia Camargo Correia foi muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. Olha que orgulho, né? A Giovana já se formou há alguns anos e ela compartilhou isso conosco. O curso, muitas vezes, ele vai não só te instruir de forma técnica e profissional, mas muitas vezes você vai ser o quê? Saber se posicionar no mercado, ter um comportamento profissional, entender e fazer a diferença das coisas na vida. A vida é difícil, a gente sabe, mas quando você sabe como resolver conflitos, como tomar decisões, isso fica muito mais fácil e tranquilo. Então, essa foi a experiência da Giovana. E o Giovanni disse assim: boa noite, prof. Estou bem e você? Claro, fico muito feliz em poder contribuir. Eu comecei o curso técnico em administração e gostei tanto da experiência que decidi seguir no bacharelado em administração. Hoje tenho minha própria empresa e posso afirmar que os conhecimentos adquiridos no curso técnico foram fundamentais para o meu trabalho atual. Eu utilizo vários dos aprendizados que tive com vocês na minha empresa. Super indico o curso, pois ele foi essencial para o meu crescimento profissional. Agradeço pela excelente formação, que tem me ajudado a alcançar meus objetivos. Eu não falei para você? Né? Então, a história do Giovanni também. Fez o curso técnico em administração, um curso rápido, gostou tanto, quis se especializar mais, fez um bacharelado, abriu um negócio próprio. E eu lembro muito claramente do Giovanni e da Giovana. Eles eram muito assíduos na escola. Né? Eles sempre estavam ali fazendo resumo, fazendo pesquisa, fazendo trabalho, se dedicando, buscando vagas, mandando currículo, preparando e melhorando o currículo cada vez mais. E o que eles conseguiram, né? Ter uma oportunidade de entrar no mercado, crescer e já estão colhendo frutos. Então é sobre isso. É sobre você saber que, primeiro, eu decido meu objetivo, depois eu dou o passo. E qual é o passo? O passo é se matricular. Um passo é você fazer sua inscrição. O passo é você começar a estudar. E é isso que nós estamos convidando você. Venha, né? Olhe, participe, veja, aprenda, expanda. Eu te garanto que na primeira semana de curso, a sua mente vai abrir tanto, você vai conhecer tantas coisas, que nas outras semanas você só vai ganhar, né? Só vai ganhar conhecimento, adquirir técnicas, e você vai ver que você vai entrar uma pessoa e vai sair outra. Então, nós vendemos, na verdade, serviços de transformação.
recebemos pessoas que estão buscando essa preparação e transformamos elas em pessoas preparadas para o mercado. Qual a importância de se preparar? Então, como nós vemos, o mercado de trabalho ele está aí, ele está à disposição. E não são poucas vagas, não, são muitas. Daqui a pouco eu vou te ensinar como é que você acessa essas vagas. Mas a questão é, se tem tantas vagas, por que tem tantas pessoas reclamando que não tem oportunidade de trabalho? Mas será que elas estão se preparando para as oportunidades? Eu tenho uma frase que eu carrego ela dentro do meu coração. E diz assim: o estudo é a chave da oportunidade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me preparo, mais as oportunidades aparecem. E aparecem mesmo, né? E assim foi na minha vida toda. Quanto mais eu estudo, mais oportunidades vão aparecendo. E é engraçado, chega uma hora que você precisa começar a escolher. Não dá para fazer esse trabalho, também não dá para fazer aquele outro, porque são tantas pessoas às vezes te procurando, né? E te mostrando oportunidades que às vezes não dá para realmente escolher todas. Mas esse começo profissional nessa carreira, ela é muito importante que você esteja preparado para primeiro assumir a primeira oportunidade. Conseguiu a primeira oportunidade, é ali que você vai trabalhar bem, você vai se dedicar, você vai ter postura profissional, você vai fazer o máximo para que aquele teu serviço prestado ele seja o melhor possível. E ao fazer coisas diferentes, ao ser proativo, as pessoas vão perceber o seu diferencial e, né, diante ali do teu esforço, rapidamente você vai crescer na área. Então, assim, você precisa se preparar. E a preparação, ela começa agora. Não adianta esperar amanhã, não adianta esperar depois. A preparação é agora. E a vantagem, como eu já citei, o curso técnico em administração na Escola Técnica Adélia tem duração de 12 meses. Então, o ano vai passar, o tempo vai passar. E se você não começar agora, vai passar do mesmo jeito. Então, por que não fazer a matrícula, começar o curso, depois de um ano receber ali o seu diploma, o seu certificado? É muito bonito quando a gente participa das formaturas, né? E a gente vê ali o aluno que chegou aqui com muita, às vezes, dificuldade, não sabia, às vezes, as contas básicas de matemática, e aí na aula de matemática financeira começou a entender esses princípios de porcentagem, juros simples, investimento, ou então ele não entendia nada da parte de leis, direito, e começou a entender como é que funcionavam as coisas aqui no Brasil. Aí também ele começou a entender um pouco sobre contabilidade, sobre gestão de estoque da cadeia de suprimentos. E ao longo desse um ano ele entende que, na verdade, ele está extremamente preparado, até mesmo como o Giovanni falou, para ter uma própria empresa. Quais são as principais vantagens? Então, todas essas que eu acabei de citar: formação em gestão de pessoas, planejamento estratégico, flexibilidade para atuar em qualquer área, em qualquer negócio, e uma base sólida, principalmente na questão de postura e liderança. E aí eu falei para vocês, mas como é que eu encontro essas vagas? Bom, aqui eu coloquei algumas delas, né? Nós temos ali a rede social LinkedIn, que hoje ela funciona como se fosse um Instagram, mas é um Instagram profissional, onde você vai deixar suas informações, onde você já trabalhou, onde você já estudou. E hoje as empresas no Brasil, elas oferecem muitas vagas por aqui. Recentemente, um amigo, ele não tinha se candidatado em vaga nenhuma, né? Ele estava só lá com o perfil dele pronto, bonitinho. E ele recebeu uma mensagem no WhatsApp: você gostaria de participar do processo seletivo X? Aí ele falou: ué, mas eu não me inscrevi para participar de nenhum processo dessa empresa. E aí eles falaram: não, nós encontramos o seu perfil no LinkedIn, né? Vimos que você tem o perfil que nós buscamos e queremos falar com você. Top! Claro que ele topou, né? Então, são ferramentas que estão disponíveis e nem todo mundo conhece. Se você entrar agora lá no Google e digitar LinkedIn, se você não tem o seu cadastro ainda, você vai se cadastrar. E ao acessar, você pode procurar as vagas. Então, deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona isso, né? Então, ao entrar aqui na tela do LinkedIn, por exemplo, aqui em cima você pode colocar assistente administrativo, área administrativa. Aqui eu coloquei uma cidade, uma região, mas você pode colocar a nível Brasil, por exemplo, ou a cidade, né, que você mora. E aí, daqui a pouco vai aparecer uma lista de oportunidades. E ao clicar nessa lista, você tem aqui do ladinho a descrição dessa vaga. E aí você vai descendo a barrinha, né? Você vai lendo, olha o que a vaga pede, o que ela te oferece. E se você se sente interessado, você clica aqui em candidatar-se e aí o site vai te direcionar. Às vezes pode te direcionar para
um outro site da empresa onde você vai fazer o cadastro, ou às vezes aqui mesmo no próprio LinkedIn a empresa já deixou tudo certinho, né, e programado para receber pela própria plataforma. Então, olha que oportunidade. Você já conhecia essa oportunidade? Nós temos também o site vagas.com, o CIEE, que faz a integração entre empresa e escola no sentido de estágio. E também tem uma outra, que é indicação. Vim por indicação. Quando você começa a estudar, você começa a postar nas redes sociais, tanto no seu Instagram, TikTok, qualquer outra rede, no LinkedIn, e começa a falar, olha, eu estou fazendo administração, eu estou estudando. Várias pessoas começam a aparecer e falar, parabéns, que legal, bacana saber, se eu souber de alguma coisa eu te falo. E é assim que nós ensinamos nossos alunos a proceder. Como é que ele se mostra para o mercado que ele está disponível? E a partir daquele momento, as pessoas começam a conversar, começam a trocar ideias, começam a pedir teu currículo, e aí você consegue rapidamente ser inserido no mercado de trabalho. São tantas vagas, às vezes, que a gente publica no grupo de alunos, que às vezes a gente começa a pensar, ué, tá todo mundo já trabalhando, tá todo mundo estagiando, né? Então, vamos continuar compartilhando, porque de repente oportunidades melhores podem aparecer. Então, é importante que você realmente esteja preparado e saiba o que fazer na hora certa. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, converse com um dos nossos consultores. Te espero aqui.